Estamos chegando no final do programa, você sabe que no final do programa tem ele, né? Tem o momento de fé, né? É isso aí, sempre, Godoy. toda sexta-feira. Momento de oração, para a gente recarregar as energias e buscar o equilíbrio. E hoje quem vem é o Padre Mateus. É isso aí. É isso? Vamos a ele. Vamos lá. Saudações a todos que nos acompanham pela TV Ativa e demais mídias e meios sociais. Ainda estamos aqui na Igreja São Benedito em virtude das obras que estão sendo realizadas na nossa Igreja Catedral. Neste domingo, quinto domingo do tempo comum, escutaremos o Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo do 1 ao 11. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam suas redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram, e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram um sinal para que os companheiros da outra barca, para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas, a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então, levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram Jesus. Caros irmãos, toda a liturgia desse quinto domingo do tempo comum que iremos acompanhar neste fim de semana vai falar a respeito da vocação profética, da missão de todos nós, batizados e discípulos missionários de Jesus Cristo, somos convidados a assumir na nossa vida. Desde a vocação de Isaías, até mesmo os ensinamentos de Paulo na segunda leitura, chegando ao Evangelho de hoje. O Evangelho de Lucas possui certos elementos que muitas vezes nós não temos tamanha atenção ou até mesmo desconhecemos. O fato de Cristo olhar para o mar e, em vista da grande multidão de pessoas que acorriam até ele, e ele pedir para ir a uma das barcas, lembra essencialmente a igreja. Não é à toa que o corpo de uma igreja, do seu templo, é chamado de nave, porque lembra justamente isso, nave, os navios, a barca. E lembrar que Cristo tinha 2 barcas na qual ele poderia escolher subir. Ele escolheu a barca de Simão. Por isso, a nossa fé também está sempre atrelada à fidelidade ao Romano Pontífice, ao Santo Padre, o Papa. Agora, o Papa Francisco, sucessor de Pedro. A nossa fé é uma fé apostólica que já nasce desse momento onde Cristo escolheu entrar e subir na barca de Pedro e dali ensinar, dali pregar para a multidão. A barca se afastou então para que o maior número de pessoas pudessem ver Jesus, pudessem escutá-lo, e da barca de Pedro Cristo ensinava, e como nos diz a palavra do Senhor, todos se reuniam para que pudessem escutar a palavra de Deus. Depois, nós temos esse diálogo de Cristo com Pedro, um pescador experiente, que tinha ali o sustento de sua vida, com certeza conhecia os elementos básicos, conhecia as manhas para uma boa pesca, e um carpinteiro, que passou a sua vida distante do mar,
passou a sua vida trabalhando com madeira, agora estavam juntos. E este carpinteiro, voltando-se para aquele pescador, disse: avance para as águas mais profundas e lá lançai as suas redes. O Evangelho fala que Simão havia pescado a noite inteira e nada conseguiu, nada havia conseguido recolher. Aquele pescador poderia muito bem ignorar um carpinteiro. Nós temos ali então o diálogo do pescador com o carpinteiro. E ao escutar esse convite de Cristo de avançar as suas águas, Pedro escutou, Pedro observou, colocou em prática a palavra do Senhor. E qual foi a surpresa de Pedro ao perceber quantos peixes ele havia pescado, ele havia retirado do mar porque escutou a palavra de Jesus Cristo. Às vezes, na nossa vida, nós achamos que conhecemos tudo, que temos segurança das nossas escolhas, das nossas decisões, e quando alguém vem com uma ideia, uma sugestão, nós ignoramos. Mas vemos no exemplo de Pedro, alguém que teve uma postura diferente, alguém que se comprometeu, alguém que, podendo se desiludir ou não, aceitou seguir a palavra de Jesus Cristo. E lançou as suas redes e recolheu uma tamanha quantidade de peixes que precisou chamar a ajuda da outra barca para que pudessem regressar à praia. Ao ver essa tamanha quantidade de peixes, podemos com certeza nos afirmar: haviam ali peixes de diversas características, de diversos tamanhos, peixes bons, peixes talvez não tão bons, mas é assim que a igreja funciona. Essa é a dinâmica da nossa igreja, da nossa fé. Uma fé que lança suas redes para todos aqueles que desejam permanecer nela. Pessoas mais engajadas, pessoas mais tímidas, pessoas mais comprometidas, pessoas que às vezes não auxiliam tanto, mas todos são convidados a fazer parte dessa grande pesca. Todos somos convidados a fazer parte dessa grande pescada que Pedro realizou. Ainda observando esse grande sinal de Jesus Cristo, Pedro atirou-se aos pés do Senhor. Da mesma forma como nós nos admiramos, da mesma forma como nós veneramos e adoramos os grandes mistérios da fé, a Eucaristia, corpo e sangue de Jesus Cristo, e mesmo que nós sejamos indignos de receber a Eucaristia dentro de nós, em toda a celebração eucarística nós dizemos: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Pedro teve a mesma atitude. Ele se via indigno de estar na presença do Messias, do enviado de Deus, mas ainda assim ele estava diante do Senhor. E logo em seguida, nós escutamos a decisão, a postura de Tiago e João, filhos de Zebedeu e sócios de Simão. Os três deixaram suas vidas, deixaram seus trabalhos, deixaram suas famílias para seguir a Jesus Cristo. Que decisão difícil! Como é difícil às vezes assumirmos um comprometimento com nossa comunidade, como é difícil às vezes aceitarmos um convite feito por um padre, por um diácono, para engajarmos mais em nossas comunidades. Mas então nós temos essa palavra que Cristo dirigiu a Pedro e dirige a todos nós nesses momentos: não tenhas medo. Nós, caros irmãos e irmãs, também não devemos temer, não podemos permitir que nosso receio, que nossa insegurança nos paralisem, mas antes devemos sempre acreditar. Acreditar que o mesmo Senhor que nos chama, nos sustenta em nossa caminhada. Por isso então, que nesse fim de semana possamos transformar a nossa vida, possamos ser pessoas que confiam e acreditam na palavra do Senhor. E isso se manifesta no nosso modo de agir, isso se manifesta nas nossas obras, isso se manifesta na nossa pertença ao Senhor. Portanto, desejo a todos vocês que nos acompanham pela nossa comunidade, pela TV Ativa, pelas redes sociais, que sejam sempre fortalecidos, que não tenham medo, mas acreditem cada vez mais na palavra do Senhor. A todos vocês, que Deus sempre vos abençoe e vos proteja em sua vida. Voltamos aos estúdios da TV Ativa.
Jaqueline. Estava conversando com a Jaqueline aqui, muito bacana, né? Eu acho o Padre Mateus muito jovem para o conhecimento que ele tem, né, Godoy? Justamente. Parabéns ao Padre Mateus. Parabéns mesmo. Grande palavra de fé.